Bueno, parceria, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao projeto Conta Tua História, uma realização da Rococó Produções Artísticas e Culturais, financiada através do edital número 1 de 2020 da Fundação Cultural Gaúcha, Movimento Tradicionalista Gaúcho MTG, através do programa Invernadas Culturais. O projeto Conta Tua História contempla uma oficina virtual de contação de histórias com duração de 40 minutos, indicada para todos os públicos. Esse vídeo vai ficar no YouTube para ser visto e revisto, curtido e compartilhado permanentemente. Eu sou Guilherme Ferreira e desejo a todos e a todas uma ótima experiência. Então, galera, essa é uma oficina que eu já ministro há alguns anos, que já foi realizada em vários estados, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, entre outros. Mas normalmente ela é realizada presencialmente e dura pelo menos 3 horas. Contudo, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus, a gente precisa repensar a forma como a gente trabalha. A gente sabe que um vídeo com duração de 3 horas, com só uma pessoa falando e sem a possibilidade de interação, é uma coisa muito chata, não funciona. Então a gente resolveu enxugar essa oficina para 40 minutos. A gente também pensou em incluir nelas teasers e trechos de peças que nós vamos analisar. Sim, porque já que a gente não vai ter a experiência de assistir pequenas contações de histórias, que é o que normalmente acontece nas nossas oficinas, a gente pensou nessa alternativa para poder ilustrar as possibilidades de narrador e de narrativa. Normalmente eu começo a oficina falando um pouco de mim, da minha formação, para que vocês possam entender qual é o meu lugar de fala e qual é a minha relação com a contação de histórias, e aqui não vai ser diferente. Só que hoje a gente vai começar falando sobre a Rococó Produções Artísticas e Culturais. Os trabalhos da Rococó Produções Artísticas e Culturais seguem uma linha de pesquisa mesclando as técnicas da contação de histórias, teatro, dança e música, com enfoque no hibridismo cênico, resultando em projetos que dialogam com a pluralidade de públicos. A Rococó Produções Artísticas e Culturais está comprometida com a pesquisa, produção e o fazer teatral nas áreas da cultura e da educação desde 2015, realizando uma séria pesquisa em busca de uma poética que viabilize o surgimento de uma linguagem própria, nascida do cruzamento entre as técnicas teatrais e da contação de histórias, focada na potência da figura do narrador e da narrativa épica. São artistas profissionais, reconhecidos e premiados nacionalmente pela qualidade de seus trabalhos. Toda a equipe da Rococó é composta por artistas graduados em teatro e licenciatura, direção e interpretação teatral, bacharelado em biblioteconomia com especialização em contação de histórias, dança e letras, todos formados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além das graduações, também contamos com pós-graduação em arte e educação. Nascida em 2015, a equipe tem desenvolvido projetos, oficinas, cursos e ações artístico-culturais de relevância nacional, com destaque para as ações de instrumentalização, de democratização do acesso à cultura, como oficinas de contação de histórias, realizadas em diversas cidades do país, auxiliando na formação de professores, agentes de cultura, atores e contadores de histórias. Oficina de Teatro, Expressão e Criatividade, realizada em parceria com o Sesc Gravataí desde 2014, instrumentalizando inúmeras crianças e adolescentes. O projeto já montou mais de 20 espetáculos teatrais, com passagem de mais de 500 alunos, e ainda recebeu diversos prêmios em festivais de teatro estudantis, totalizando mais de 50 premiações em festivais da categoria. Destacamos as participações e premiações recebidas no Festival de Teatro Estudantil de Gravataí e no Festival de Teatro Estudantil de Viamão, além dos projetos Mais Cultura nas Escolas, do extinto MINC, nas escolas José Vitor de Medeiros e Natálio Chilaim, no município de Cachoeirinha, o projeto Gurizada de Galpão, realizado pela Prefeitura Municipal de Gravataí nos anos de 2009, 2010 e 2011, e o projeto Pesquisando Fazer Teatral, realizado em parceria com a unidade Sesc Gravataí desde 2019. Além dos cursos e oficinas, destacamos a produção de espetáculos teatrais, como o espetáculo Era uma Vez Contos, Lendas e Cantigas, De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, Baila Melancia, As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador.
Como produtora, a Rococó destaca a parceria com a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, assumindo desde o ano de 2017 o cargo de produção geral do projeto Vida Urgente no Palco, executando a circulação estadual do espetáculo Exército de Sonhos, financiado pelo Instituto Net Claro Embratel, através da Lei de Incentivo à Cultura. Produção e circulação do espetáculo Conta Comigo com financiamento do Fun Criança nos anos de 2018, 2019 e 2020. Produção e circulação estadual do espetáculo Últimos Dias de Super-Herói, financiado pela John Deere e Panvel, através da Lei Rouanet nos anos de 2018 e 2019. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, em 2020 a Rococó precisa se reinventar, e assim surgem os trabalhos disponibilizados exclusivamente em meio digital. A visita digital da fantasia, para falar sobre arte, iluminação cênica, processos e olhares diversos, oficina dramatúrgica para mulheres, todos projetos contemplados pelo edital FAC Digital RS. O ator contador de histórias frente ao novo coronavírus, para falar sobre arte em Gravataí, e iluminação cênica do espetáculo De La Mancha, todos projetos financiados pelo edital Arte em Casa da Prefeitura Municipal de Gravataí. Além dos projetos Oficina Digital de Teatro, Expressão e Criatividade e Conta a Tua História, ambos contemplados pelo programa Invernadas Culturais da Fundação Cultural Gaúcha, MTG. A minha proximidade com a contação de histórias profissional teve início com a oportunidade como bolsista do projeto Biblioterapia A Hora do Conto, do Núcleo de Contadores de Histórias da Fabico, durante a graduação em Biblioteconomia, sob coordenação da professora doutora Eliane da Silva Moro. Os estudantes selecionados teriam uma formação em contação de histórias que seria vivenciada em 2 etapas. Durante o primeiro ano, estudando e experimentando as mais variadas técnicas de contação de histórias sob orientação da coordenadora do projeto. No segundo ano, a formação seria prática e teórica, atuando em sessões de contação de histórias e pesquisa para todas as crianças internas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a analisar a parte mais técnica da contação de histórias. Mas para isso é fundamental que a gente entenda algo similar quando a gente usa a expressão contação de histórias. Então vamos entender parecido. A capacidade de contar e fabular histórias é com certeza o que nos atribui o caráter humano, uma prática fundamental para a transmissão do conhecimento, para o exercício da imaginação e, por consequência, da criação e da reflexão. Pilares para a descoberta de respostas para a humanidade e para o indivíduo, ou seja, um fundamento para o desenvolvimento contínuo da cultura universal humana e do senso de pertencimento à espécie. A contação de histórias é uma técnica versátil e dinâmica de grande alcance e de baixo custo de produção, que acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Sua capacidade lúdico-pedagógica pode e deve ser explorada a fim de proporcionar momentos de entretenimento e reflexão. A partir de um trabalho corporal e vocal associado ao uso de objetos e convenções, é possível estimular a imaginação e convidar os ouvintes a embarcarem numa incrível viagem onde cada envolvido contribui. É um convite para uma aventura. A criança que habita em cada um de nós, o nosso lado mais curioso e mais potente, é predisposto a participar, envolvido em entretenimento onde a imaginação é o elemento fundamental. É como uma brincadeira. A criança aceita o jogo e torna-se parte ativa, interagindo e participando espontaneamente. De acordo com Schermak, em sua publicação de 2014, a narração oral está atrelada ao contexto educacional, mas ela já ocupa outros espaços talvez nunca imaginados pelos contadores de histórias da antiguidade. Jantares de aniversários, eventos sofisticados e encontros de amigos compõem o cenário do narrador oral contemporâneo. A função da contação de histórias pode ser alterada com o passar dos anos, mas sua característica expressiva permanece inalterada. A força pedagógica da contação é incontestável e o seu uso pedagógico é amplamente difundido na sociedade atual, refletindo na atuação do profissional da contação de histórias, não sendo raros os trabalhos onde entidades, organizações ou até mesmo marcas e produtos encomendam trabalhos que cumpram esse fim.
Bons exemplos dessa prática são as contações de histórias encomendadas por secretarias de trânsito, saúde, meio ambiente ou mesmo aquelas encomendadas por autores ou editoras que têm ou não fins lucrativos. É uma arte milenar. Entretanto, com o avanço dos tempos e das civilizações, com o advento da escrita e posteriormente com a chegada das tecnologias, essa prática foi sendo revista e alterada, porém sem jamais cair em desuso. De um modo geral, pode-se dizer que somos formados e nos identificamos como membro das famílias e das sociedades a partir de histórias que nossos pais e pessoas próximas nos contam. Desde o nascimento, iniciamos um processo de observação e compreensão da expressão corporal humana. E assim, aprendemos a comer, beber, vestir, andar e etc. Bom, agora que a gente parte de um entendimento similar sobre o que é contar histórias, a gente pode aprofundar tecnicamente a nossa oficina. Mas como a arte é muito ampla e milenar, a gente precisa estabelecer um recorte que eu acredito que atende bastante bem às artes cênicas, em especial o teatro, o cinema e a dança. Sim, porque dirigir um espetáculo teatral, dirigir um filme, montar uma coreografia, é antes de mais nada contar uma história, é trabalhar um drama. Então a gente vai focar na contação de histórias dramatizadas. A primeira questão que a gente vai tratar dentro desse tópico é a história. Como apropriar-se? O que é apropriar-se? Bom, apropriar-se é tornar a história sua, para que ela possa ser contada da sua maneira. Uma coisa que só você vai poder fazer, apesar da história ser universal e já muito conhecida. Normalmente, quando a gente faz essa oficina presencialmente, eu levo comigo vários livrinhos bem fininhos, como esses aqui, e eu distribuo para todo mundo. Eu peço para que cada um leia, e depois, num segundo momento, a gente forma um grande grupo. Aí eu peço para que as pessoas contem as histórias que leram, só que nessa vez sem ler, só aquilo que lembrar. Quando a gente faz isso, a gente acaba contando melhor aquelas partes que nos tocaram mais, que foram mais importantes para a gente. A gente acaba explicando aquelas partes que não estão muito bem explicadas no livro, mas que para a gente são partes muito importantes. Quando a gente faz isso, a gente acaba desenvolvendo a nossa dramaturgia, a nossa forma de contar essa história. A gente também acaba escolhendo o nosso tipo de narrador, porque são vários tipos e várias possibilidades. Para entender um pouco melhor isso, eu vou convidar vocês a assistir o espetáculo Era uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas. É 1, é 2, é 3 e... Era uma vez! Aê! Aê, pessoal! Tchau! O espetáculo Era uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas estreou em maio de 2016. Desde então já realizou mais de 350 apresentações com estimativa de mais de 100 mil espectadores, passando pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Goiás. Um espetáculo com classificação livre e duração de 45 minutos. Mescla as técnicas do teatro, contação de histórias, dança e música, carregado de elementos da cultura sul-rio-grandense presentes nos termos utilizados, nos figurinos que respeitosamente e com muito embasamento brincam com o traje típico gaúcho, a pilcha, acrescentando ludicidade, brilho e cor. É entremeado por cantigas extraídas do cancioneiro popular gaúcho e outras especialmente compostas para o espetáculo, durante o processo de encenação, executadas ao vivo acompanhadas por violão e percussão. Vale-se de recursos cênicos simples e poucos objetos, abrindo espaços para que o espectador imagine, envolvendo-se, criando imagens e estimulando o lúdico em uma atmosfera de interação. Espetáculo que recorre ao simples para tratar de assuntos sérios como preconceito racial, violência contra crianças e trabalho escravo.
partir de dramaturgia inédita, revisita as lendas de Nossa Senhora Aparecida e do Negrinho do Pastoreio, abrindo espaços onde, de forma atraente e delicada, pode-se trabalhar a transversalidade dos elementos da cultura afrodescendente e gaúcha, além de uma reflexão sobre o bullying e as diferenças. O que identificamos aqui é a ocorrência do ator-narrador, um personagem criado durante o processo. Bart aqui nos conta a história de um menino que trabalhava como pastor de cavalos e que não tinha nome, e por isso era chamado apenas de Negrinho. Bart e Dudu não são personagens das lendas. Eles foram criados pelos atores durante o processo de montagem do espetáculo. São personagens contemporâneos. Bom, agora a gente vai pensar sobre dois dos elementos mais importantes para a contação de histórias e para a ensinação, o corpo e a voz. Dois elementos que são praticamente indissociáveis. E para isso eu convido vocês a dar uma assistida no teaser do espetáculo Baila Melancia. Vou cantar um romance de amor e de sangue que um dia fez chorar o pampa na história de Pedro e Maria. Morena, Pedro Campeiro, Maria Clara Morena. Uerapá, uerapá, uera, uera. Uerapá, uerapá, uera, uera. Apuera, apuera. Pedro Campeiro me pegou uma rosa pra ela. Cruzou a porteira da estância e no peito uma ânsia de um sol na janela. Na semana foda da vida, que é domingo dia de esquecer o cansaço e repousar nos braços dessa guria. Maria Clara Morena entoava cantiga entre pães e renda. Com seu vestido de chita era a flor mais bonita naquela fazenda. Em seus olhos traziam brilho do amor primeiro. Mas seu pai não queria o amor de Maria e Pedro Campeiro. Baila Melancia é um espetáculo de dança-teatro livremente inspirado no conto Melancia Coco Verde de João Simões Lopes Neto. A história de Maria Clara Talapa é contada em dramaturgia inédita, atravessada por memórias das atrizes e frases que ecoam durante o espetáculo, conectando elenco e público através da comunhão das lembranças de infância em questionamento à cultura de violência contra a mulher. A encenação, que foca na ludicidade, combina técnicas de dança tradicional gaúcha com seus sarandeios e sapateios, flamenco, danças de salão, balé, dança contemporânea e contação de histórias. É a terceira produção da Rococó dentro de uma pesquisa que busca a construção de uma linguagem própria, criada em processo colaborativo a partir da potência do gesto gaúcho como ferramenta cênica.
Assim como em Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, aqui nós temos a ocorrência da atriz-personagem, na personagem interpretada por Alessandra Bier. Essa personagem, assim como muitos outros que aparecem no espetáculo, foram criados, inventados durante o processo de encenação. Eles fazem parte da dramaturgia desenvolvida pelo grupo para contar a história de Ciatalapa e Costinha, mas não estão na história original. Aqui o corpo é o principal elemento para contar a história. À exceção de algumas breves narrações na voz de Alessandra Bier, praticamente não temos diálogos ou palavras. Cabe ainda destacar com relação à palavra que, em virtude da dramaturgia desenvolvida pelo grupo que questiona a cultura de violência contra a mulher, apenas as personagens femininas têm falas. Os personagens masculinos falam ao mesmo tempo ou apenas expressam-se com o corpo. Canteiro. Agora eu queria falar sobre o espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, porque nele a gente vai poder ver um encontro muito equilibrado entre as potências do corpo e da voz. Essa é a história de Don Alonso Quijano, um homem que cresceu em La Mancha, uma região bem no centro da Espanha. Ele amava os livros de cavalaria e queria ser cavaleiro andante, e por isso pôs em si mesmo o nome de Don Quixote de La Mancha, um cavaleiro muito trapalhão que, em nome de sua amada Dulcinea del Toboso, anda pelas estradas montado em seu cavalo Rocinante e acompanhado de seu fiel escudeiro Sancho Panza, em busca de aventuras, lutando contra gigantes, dragões, bruxas, exércitos e feiticeiros. Aqui nós temos o encontro do personagem narrador com o ator-personagem. A história é contada pelos atores que estão em cena através das personagens desenvolvidas durante o processo, mas não são personagens concretos como Bart, Dudu de Era Uma Vez ou Anastácia, interpretada por Alessandra em Baila Melancia. Mas também não são os atores Henrique Gonçalves e Guilherme Ferreira quem nos contam de fora. São personas, presenças cênicas extra-cotidianas. Eles possuem corpos e entonações vocais estilizadas e com grande quantidade de referências. Mas além desses dois personagens, em alguns momentos do espetáculo são os próprios Dom Quixote e Sancho Panza que nos contam a história, em forma épica, de dentro da história. É o trabalho de corpo e de voz dos atores que diferencia as personas das personagens, pois a caracterização é minimalista. Agora eu queria convidar vocês para pensar sobre 3 elementos muito importantes: os objetos, os acessórios e o cenário. Eu acho muito legal usar esses 3 elementos porque eles ajudam a ilustrar a história que a gente está contando. Acontece que eles precisam de logística e muitas vezes eles limitam a nossa movimentação. Então aqui na Rococó a gente geralmente opta por enxugar esses 3 elementos.
Só vai para a cena aquilo que for realmente indispensável e aquilo que for fundamental para contar aquela história. O que sim a gente acha muito legal é a inserção de instrumentos musicais na cena. Isso colore, o uso do canto, o uso da dança, o uso da música, convida o espectador a participar de uma outra forma, que não só pela palavra. Então é muito legal. Mas além disso, a gente também pode recorrer à maquiagem e a figurinos. Nos espetáculos Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, De La Mancha, O Cavaleiro Trapalhão e Baila Melancia, os elementos figurinos e maquiagem são praticamente mais 2 atores ou atrizes na cena. Mas eu queria convidar vocês para pensar sobre um elemento que é realmente fundamental. Um elemento que remonta à origem do teatro ocidental. E a gente vai ver isso no espetáculo As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador. Que elemento é esse? A máscara. Essa é a história de um cancioneiro, Dona Notinha e Pedro Ligeiro, uma donzinha e faz dinheiro, uma cigana e um cavaleiro. Tinha uma ilha que era encantada, uma princesa muito mimada, filha de um rei tenebroso e honrado, pela sua filha oferece o reinado. Essa princesa, muito sortuda, lá pelas tantas criou chifruda, se apaixonou por João Cancioneiro, quando encontrou o amor verdadeiro. La 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 ya la, la 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 ya la, la 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 ya la ya la ya, la 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 ya la, la 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 ya la, la 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 ya la ya la ya. Para contar as aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, a equipe retorna aos tempos de faculdade e às experiências na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, local onde todos os integrantes tiveram os primeiros contatos com a pesquisa acadêmica, a comédia dell'arte e o teatro de máscaras, em uma aproximação com as origens e a forma mais tradicional do teatro que há séculos apreciamos em todo o Ocidente. O resultado é um espetáculo leve, singelo e muito divertido, apropriado para todas as idades, repleto de máscaras, cores, piadas, canto e números musicais. Um convite para o lúdico e para a imaginação, entretenimento garantido para público e elenco. Aqui nós temos a ocorrência do personagem narrador, pois no texto original já existe um personagem chamado narrador que é quem conta a história. Entretanto, João e a Princesa também contam a história com a perspectiva de quem vivencia os fatos. Bueno, gauchada, chegamos então ao final da nossa oficina virtual de contação de histórias. Eu queria lembrar que esse projeto foi contemplado no edital número 1 de 2020 da Fundação Cultural Gaúcha, Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, através do programa Invernadas Culturais. É o final da nossa oficina, mas não é o final do projeto, porque agora é hora de você começar a contar a sua história. Eu queria agradecer muito a presença de cada um e de cada uma que veio comigo até aqui e queria convidar vocês para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho através do @Rococó Produções no Instagram. Se você quiser trocar uma ideia comigo, você pode me encontrar no @Guilherme_Ferreira. Para mim é sempre uma alegria compartilhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Eu convido você a participar desse processo, compartilhando esse vídeo e fazendo essa informação chegar ao mais longe, lá onde ela precisa chegar e não consegue sozinha. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos contar a história. E para você que persistiu e veio com a gente até o final, a gente reservou um bônus especial. A gente está vivendo um momento novo em que as coisas estão se transformando, em que tudo está sendo repensado, e a gente não pode deixar de pensar na contação de histórias no ambiente virtual. Como é que isso funciona? Como é que a gente faz para usar filtros, para usar aplicativos? Então convido vocês a assistir uma parte da nossa pesquisa para a contação de histórias em ambientes virtuais. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
No tempo em que as pessoas ainda viviam nas cavernas, existia um homem muito inteligente e muito criativo. Seu nome era Braco da Silva. Ainda muito jovem, ele conheceu o seu grande amor, Luzia, uma mulher tão inteligente e tão criativa quanto ele. Sua conexão foi inexplicável e logo os dois decidiram morar juntos. Escolheram a melhor caverna da região e assim que se acomodaram, nasceu seu pequeno filho, Finfo, uma criança também muito inteligente e muito criativa. A vida não era fácil, mas eles estavam muito felizes. Durante o dia, Braco cuidava da casa do pequeno Finfo, enquanto Luzia saía para caçar e colher frutos. Quando chegava a noite, os três se reencontravam em torno de uma pequena fogueira. Cantavam, assavam, contavam histórias e falavam sobre como havia sido o dia de cada um. Era um momento muito importante para os três integrantes daquela pequena família. Eles eram felizes, eram gratos por poderem viver juntos e do seu próprio jeito. Era uma família realmente feliz. Feliz, mas nem tanto. Acontece que a caverna era um lugar muito úmido, e por isso o pequeno Finfo estava sempre com o nariz escorrendo, e além disso ele sofria com muitas e variadas alergias. Por isso, a família Silva resolveu se mudar. Acontece que todas as cavernas eram muito semelhantes. Eles procuraram, mas nada. Então, como eram muito inteligentes e criativos, resolveram construir uma caverna. Procuraram um lugar muito quente e ensolarado e construíram uma linda casa. A casa ficou incrível. Lucy cuidou das paredes e do telhado, enquanto Braco cuidou do chão e de toda a decoração. Era um lugar fantástico. Eles estavam muito felizes. Quer dizer, felizes, mas nem tanto. Acontece que eles não gostavam de vestir peles de animais. Era muito quente no verão e também no inverno entrava vento por todos os lados. Então, como eles eram muito inteligentes e muito criativos, eles resolveram inventar trajes que fossem apropriados para cada estação do ano. Como eram muito inteligentes e muito criativos, eles criaram de uma só vez o vestido, a saia, a camisa, a bermuda, a calcinha, o sutiã, a cueca. E como o Braco era muito vaidoso e muito ligado na moda, ele tratou de criar também acessórios que combinassem, uma bolsa e um par de calçados para cada um. Era tudo o que eles precisavam. Mas eles ficaram felizes? Não. Acontece que as roupas ficavam espalhadas pelo chão e acabavam sujando, e Braco não ficava nada feliz com isso. Então Luzia, como era muito inteligente, muito criativa, construiu um lugar para guardar as roupas e chamou esse lugar de guarda-roupas. Aproveitou e inventou também uma coisa chamada espelho, para que eles pudessem se arrumar enquanto se vestiam. Acontece que Braco não ficou feliz. Não. É que Luzia fez uma bagunça danada para construir o tal do guarda-roupas. Então, como o Braco também era muito inteligente e muito criativo, ele construiu lá longe um espaço para que Luzia pudesse trabalhar e chamou esse lugar de oficina. E assim, finalmente eles ficaram felizes. Quer dizer, eles ficaram felizes, mas nem tanto. É porque eles acordavam todos os dias com muitas dores nas costas depois de tanto trabalhar. É porque eles dormiam no chão e o chão era duro. Então, eles inventaram um lugar apropriado para dormir, que fosse macio, alto do chão e que lhes desse segurança. E chamaram esse lugar de cama. Finfo adorou, ele passava o dia inteiro pulando na tal da nova invenção. Eles ficaram muito felizes. Felizes, mas nem tanto. Acontece que a nova invenção era o único lugar realmente confortável em toda a casa. Então eles faziam tudo na cama. Eles comiam, eles cozinhavam, eles conversavam, eles contavam histórias e isso realmente não estava apropriado. Então eles inventaram a mesa, o que foi muito legal. Mas nem tanto, porque comer de pé era muito desagradável. Então inventaram as cadeiras, os pratos, os talheres e os copos. Inventaram também as jarras e as taças. E como estavam inspirados, inventaram a champanhe. E para que Finfo pudesse brindar, eles inventaram também a champanhe sem álcool. E assim todos ficaram felizes. Eles ficaram felizes, mas nem tanto. É porque Braco achava muito complicado cozinhar na fogueira, fazia muita sujeira, muita bagunça. Além disso, tudo que não fosse comido na hora acabava estragando. E tinha outra coisa, Braco detestava ter que caminhar até o rio para lavar todas as coisas que eles usavam depois que eles comiam. Então, eles se reuniram,
pensaram e criaram muitas coisas úteis. Foi nessa ocasião que eles inventaram o fogão a gás. Criaram também o forno de micro-ondas e, para facilitar as suas vidas, o forno elétrico. Para cuidar de seus alimentos, que acabavam estragando, eles criaram a geladeira. E para poder fazerem gelo nos dias quentes de verão, eles criaram o freezer. Acontece que eles ainda tinham muitas atividades e muito pouco tempo. Por isso, criaram uma máquina para lavar as louças, outra máquina que lavasse as roupas e ainda uma terceira máquina para secar as roupas. Eles precisavam aproveitar o seu tempo e por isso eles criaram também o aquecimento a gás e, para contornar os dias quentes de verão, inventaram o ar-condicionado. Eles estavam tão inspirados que criaram também o liquidificador, a batedeira e a máquina para espremer frutas, porque ficar perdendo tempo espremendo laranjas realmente não estava com nada. Mas eles realmente fizeram uma grande festa quando inventaram o banheiro. A toalha era a alegria de Luzia, assim como seus shampoos e seus condicionadores. Finfo adorava brincar com o papel higiênico, fazia bolas de sabão com o sabonete e ficava horas e horas se entretendo com a pasta dental. Braco, por sua vez, tinha muito orgulho de ter inventado a esponja de banho, sua verdadeira alegria. Para agradar sua esposa, ele inventou muitos perfumes e, para que toda a família pudesse ficar realmente muito bonita, criaram muitos cremes e muitas loções. Um creme específico para as mãos, um outro creme com cheiro de framboesa que era para ser passado nos pés e nas pernas. E ainda um creme relaxante feito à base de pepino que era para ser passado no rosto. Ah, esse creme não poderia, em hipótese alguma, ser passado na região dos olhos. Eles ficaram bem felizes, só que a Luzia passava o tempo todo trabalhando na tal da oficina. Então, como o Braco também era bem inteligente, bem criativo, eles acharam que seria melhor se Braco também fosse trabalhar na oficina. Assim ele poderia ajudar a Luzia e ela teria mais tempo. Só que não foi assim que aconteceu. Na verdade, eles trabalhavam o tempo todo e o pequeno Finfo ficava muito triste, muito sozinho e muito entediado. Então, como eles eram muito inteligentes e muito criativos, eles criaram a TV, a internet, os aplicativos, os celulares, os tablets, e assim eles poderiam ficar felizes e conectados o tempo todo. E além disso, o Finfo teria uma excelente fonte de informação. Mas eles não ficaram felizes, não. É que agora a família Silva era chique, eles queriam estar sempre muito bonitos, muito bem arrumados, mas eles trabalhavam o tempo inteiro, então eles não tinham tempo para cuidar das roupas e muito menos da casa, que estava sempre uma bagunça. Então eles tiveram uma excelente ideia. Eles lembraram do Irã, que era a prima do Braco. Eles chamaram o Irã para cuidar da roupa e da casa. E como era um trabalho, eles precisariam pagar, então eles inventaram o dinheiro e o salário. Quer dizer, na verdade eles inventaram o salário mínimo, porque eles pagavam para o Irã bem pouquinho. A vida era boa, mas a família não estava feliz. Não. À noite, quando eles chegavam, eles estavam tão cansados por terem trabalhado o dia inteiro que tudo que eles queriam era ficar quietos, olhando para suas telas enquanto tentavam relaxar. E como eles estavam muito cansados, eles já não eram mais tão criativos, então eles não conseguiam inventar nada que resolvesse aquele problema. Algo de muito estranho estava acontecendo com aquela família. Então, muito tristes, eles pegaram umas cadeiras e foram sentar lá na rua. O Braco acendeu uma fogueira e eles ficaram em torno, olhando para o fogo. O tempo foi passando e, sem perceber, o Finfo começou a cantarolar uma velha canção que a mãe dele cantava há muito tempo atrás. O Braco cantou também, a Luzia também. Depois ela se empolgou e contou uma história sobre aquela canção e como aquela canção acompanhava a família deles há muitas e muitas gerações. Então, finalmente, depois de muito tempo, eles realmente ficaram felizes por estarem juntos e por fazerem parte daquela família e daquela história. Finalmente, eles perceberam que estavam presos em uma situação que eles mesmos haviam inventado. Mas se eles haviam inventado, eles podiam repensar. Afinal de contas, eles eram muito inteligentes e muito criativos.